Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que não podemos ver, pela fé, temos a certeza que Deus vai fazer acontecer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a nos aproximar de Deus, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a nossa fé, ela começa a aumentar. E a fé é uma certeza. Eu exatamente não sei como as coisas elas vão acontecer, mas dentro de nós existe um sentimento de certeza, de que Deus está cuidando, de que Deus está fazendo e de que o que for melhor para mim, Deus vai fazer acontecer, porque isso faz parte do meu chamado, faz parte do meu propósito. E todas as bênçãos Deus deixou reservado para o seu povo, para aqueles que o adoram, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que permitem que o seu Espírito Santo ronde a sua vida e habite os seus pensamentos, os seus sentimentos. E através disso, nós conseguimos obedecer a Deus. E tudo aquilo que Deus diz, e tudo aquilo que Deus pede é bom. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. As promessas de Deus, elas são garantidas. E a vida é só um momento. Nós estamos atrás da eternidade. Nós estamos tentando encontrar o caminho do reino de Deus. E esse caminho é um caminho estreito, que passa por Jesus Cristo. E basta segui-lo para que nós possamos alcançar esse destino. Diferente do outro evangelho, aquele da porta larga, onde tudo pode, tudo é permitido e tudo convém. Só que depois, o que acontece? Vêm as consequências, vêm os maus sentimentos, vêm os desejos ruins. Que tipo de desejo ruim? Você do nada está ali parado, começa a questionar a própria vida, começa a questionar as escolhas e tudo que acontece, começa a comparar com a vida de outras pessoas a sua vida e de alguma forma sente inveja, porque parece que a vida de todo mundo é boa e a sua é ruim. Já não encontra mais razão de viver, já não encontra mais motivo. E aí começa aqueles pensamentos, que era melhor tirar a própria vida. Mas isso sempre vem acompanhado da vontade de machucar alguma pessoa que você tentou controlar, tentou fazer com que ela te obedecesse e ela não quis. Então você prefere morrer e machucar essa pessoa que tentar encontrar um novo caminho para ser feliz. Mas os caminhos de serem felizes, eles não são encontrar pessoas. A felicidade está no Senhor, a alegria é o Senhor, assim como o próprio amor. E tudo isso que eu estou falando, se você não ler a Bíblia, você não vai conseguir discernir dessa forma, porque esse discernimento, Deus dá o nome de sabedoria. E a sabedoria nós devemos pedir a Deus, e adquirimos também através da palavra de Deus. Então, quando Deus nos ensina a pensar, o sofrimento, ele sai da nossa alma. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículos 5 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então a palavra deixa muito clara: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Alguma vez você já orou para Deus pedindo sabedoria?
Se a gente olha a história do rei Salomão, ele diz, o Senhor vai perguntar para ele o que ele quer, e ele diz, olha, Senhor, eu quero sabedoria para poder governar o seu povo. E por ele ter pedido isso para Deus, não fama, não riquezas, nem coisas desse mundo, Deus deu a sabedoria para ele, fala que ele era a pessoa mais sábia, mas também deu todo o resto das outras coisas, porque para Deus é mais importante a sabedoria que qualquer coisa desse mundo, porque a sabedoria transcende essa vida. A sabedoria é a chama que desperta o amor. A sabedoria é aquilo que nos ensina a perdoar. A palavra nos ensina que ela vale mais do que ouro e prata e que isso deveria ser a coisa que nós mais deveríamos buscar na nossa vida. Porque quando nós somos sábios, os nossos conselhos, eles são bons, porque é como se Deus falasse através de nós. Então, uma coisa é clara, se alguém tem falta de sabedoria, então a sabedoria ela não é nata nossa, é algo que precisa ser adquirida. E somente quem pode dar é Deus. Então se nós pedimos a Deus, por que Ele deveria dar a gente? A palavra deixa claro, Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Olha como se eu orar pedindo sabedoria, se eu buscar a palavra de Deus, se eu buscar a presença de Deus, não é algo que Ele vai rejeitar ou Ele vai falar, não, para você eu dou, para você eu não dou. Está dizendo que Ele dará a todos aqueles que orarem pedindo. E por que Deus faz isso? Porque Ele é generoso e dá a quem? A todos com bondade. Então isso faz parte da natureza de Deus. Quer um exemplo disso? Qualquer pessoa que chegar a mim, e eu tenho certeza que qualquer pessoa que chegar a um cristão genuíno, um cristão moldado na palavra de Deus, pedindo ajuda, pedindo auxílio, ajuda se diga espiritual, porque tem pessoas que tentam ficar tirando vantagem, querendo simplesmente o dinheiro. Deus ele fala que as bênçãos é para o povo de Deus. Existe uma lei do Antigo Testamento que já não é mais usada, mas Deus dizia que de 7 em 7 anos era o ano do perdão. Então, as pessoas iriam perdoar as dívidas, iriam soltar os escravos, iriam fazer diversas coisas boas no 7º ano. Mas a todas as pessoas? Não. Ao povo de Deus, aos israelitas. E se a pessoa quisesse, aos estrangeiros. Então a gente tem que tirar essa forma de querer colocar Deus, o diabo e o mundo tudo no mesmo balaio e achar que eu tenho que agradar a todo mundo. Não, eu tenho que agradar ao povo de Deus. Nós devemos sim entregar a salvação através de Jesus Cristo. Então, nós primeiros entregamos o Evangelho com muita alegria, de bondade, de generosidade, não esperando nada em troca. Esse é o chamado que nós temos de evangelização, de semear as boas novas do reino de Deus, de ser sal e de ser luz. E aqui tem um ponto, beleza, mas eu orei, eu pedi, parece que Deus não me deu sabedoria. Eu só fico reclamando, eu só fico criticando, eu só fico pensando nas coisas que eu não devo. Mas olha o que a palavra deixa claro. Porém, peçam com fé. Tá, e o que isso quer dizer? Que eu não posso duvidar de modo nenhum daquilo que eu estou pedindo. É como se eu pedisse tendo a certeza que Deus vai me atender. Não pedindo, dizendo, se Deus quiser vai ser. A fé é justamente isso. Só que para o meu espírito estar alinhado dessa forma com Deus, eu tenho que ter sabedoria. E o que é isso? É saber o que eu posso pedir para Deus. É saber, da mesma forma que Salomão, quando pediu, olha, eu quero sabedoria, Deus se alegrou com ele, porque ele não estava preso nessa vida. Então, quando nós pedimos as coisas alinhado com as coisas que Deus diz, certamente que Ele nos dará. Então, eu não duvido das promessas de Deus, porque eu conheço a palavra de Deus e sei tudo o que Ele fez na vida das pessoas. As pessoas que o serviram, as pessoas que acreditaram, as pessoas que eram do seu povo, as pessoas que ele chamava como filho. E nós somos filhos de Deus. E aí ele continua dizendo, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Sabe o que me lembra isso? Pessoas que não param em nenhum lugar. Vai na igreja católica, vai na igreja evangélica,
vê vídeo no YouTube, vai não sei na onde e faz não sei o que, como se ele estivesse perseguindo a bênção. Porque se ele quisesse encontrar a Deus, era só entrar dentro do silêncio do seu quarto, fechar a porta e orar. Então o que ele está buscando? E quando nenhum desses pode, vai na onde? Vai tirar sorte, vai no tarô, vai tentar pelo Google, vai tentar pela própria força, vai tentar e está disposto a qualquer coisa. Não a buscar a sabedoria, mas a buscar os seus próprios interesses. Então Deus está dizendo que essas pessoas que têm a dúvida no coração, a gente vai olhar elas indo de um lado para o outro, não tem coerência. Sabe o que isso me lembra? Que o nosso comportamento, ele não pode mudar baseado na circunstância das coisas que nós vivemos. Nós devemos ser os mesmos. Não é porque eu estou numa festa que é open bar que eu vou beber até morrer. Não é porque eu estou a passeio ou a viagem que eu vou lá enfiar um cigarrinho na boca e tomar a minha cerveja todo dia, os 30 dias, ficando mais louco que o Batman. A nossa vida, ela tem que ser um reflexo do nosso coração. E se Jesus está dentro de nós não estamos cansados, nós não estamos sobrecarregados, nós não precisamos viver como o mundo. Aquilo que as pessoas acham divertido pra gente não é. Então o nosso comportamento, ele permanece o mesmo, independente da data, independente do dia, independente da circunstância, independente do momento. Nós somos a imagem de Cristo o tempo todo, como nós falamos ontem. Por estarmos unidos com Ele, nós somos diferentes. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, ainda ela continua dizendo assim: quem é assim, pensa que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Então Deus está falando assim, quem é assim que fica indo de um lado para o outro, nem pensa que vai receber alguma coisa de Deus. Porque você não tem firmeza, você nunca sabe o que fazer. Deus, ele pede alguma coisa, você hesita. No começo, quando eu comecei a me converter, era curioso. Porque assim, eu tinha uma sede de Deus muito grande dentro de mim, mas muitas vezes eu não tinha sabedoria para chegar, para falar, para acolher, para ajudar. Então um dia eu estava numa quermesse, que quando eu comecei a me converter, eu ficava frequentando onde tinha as coisas. E aí eu vi uma pessoa em um banco chorando. E eu tava sentado do outro lado, tipo assim, tava ali comendo meu espetinho em paz e tal, nada. E aquela pessoa no banco chorando e todo mundo passando e aquilo acontecendo e não incomodava ninguém aquela pessoa chorando. Cada um vivendo a sua vida, cada um cuidando dos seus problemas. Mas aquilo dentro de mim me machucava, aquilo dentro de mim me incomodava, dizendo, faça alguma coisa, faça alguma coisa. E eu com vergonha de chegar na pessoa, porque o que a pessoa vai pensar de mim? O que a pessoa é isso? E nem sabedoria eu tinha, porque eu estava começando a entender o que era Jesus, não tinha lido a palavra, não tinha nada. Eu fiz o que eu podia fazer. Cheguei até na pessoa, olhei, falei, posso te dar um abraço? E a pessoa desmontou em chorar, em chorar, em chorar. A única coisa que eu consegui dizer é, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu sei que Deus pode te ajudar, porque Ele tem me ajudado. Fim. Não sei se a pessoa lembra, não sei o que aconteceu depois, não sei nada. Mas se eu não fizesse isso, aquilo é como se eu não conseguisse pôr para fora aquilo que eu acredito. Isso é a fé. É quando nós manifestamos no outro o amor que Deus tem por nós. E assim a minha vida ela começou a ir se transformando e se modificando. Se a gente continua lá em Hebreus 11, versículo 1 a 3 e 6, a palavra ela diz assim: fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Por quê? Quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam
os que procuram conhecê-lo melhor. Então Deus ele nos dá um panorama maior. Porque o que seria a fé no mundo de hoje? Eu não tenho esse comportamento para mim poder explicar. Se a gente fosse traduzir na linguagem do coach, o que é fé? Determinação? É capacidade, resiliência? O que é fé? Deus ele está dizendo que fé é uma certeza. Então, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu escuto Jesus, mais eu tenho certeza. Mas por que essa certeza nasce? Porque eu sinto. Então, o Espírito Santo ele vem testificar em mim aquilo que a palavra me diz. É a mesma coisa. Você não sente saudade de alguém? Às vezes você chora, fica triste, acontece alguma coisa, e essa pessoa talvez nem esteja mais entre nós. Se você contasse isso para uma pessoa que não viu ela, como é que ela pode saber que existe? Como é que você pode saber que isso afeta tanto você? Mas eu nunca vi. De repente é teu avô, a tua avó, uma pessoa que você gostava e que ela já não está mais entre nós. Então quem não viu, como é que vai acreditar? E você já viu e sente ela ainda, mesmo ela não estando aqui com você. Isso não quer dizer você que você está sentindo o espírito, nem nada, mas que aquele sentimento ele pode transbordar dentro de você. E assim Deus também conversa conosco nessa mesma intimidade. É como se alguém que fazia muito tempo que não aparecia voltasse para casa. É quando você chega de uma longa viagem, o teu cachorro está ali te esperando e dando cambalhota e girando. Você sabe que aquilo é o sintoma do amor, que aquilo é o sintoma da saudade. Então a fé, ela é a certeza dessas coisas. E nós sabemos, porque nós conversamos com Jesus, nós sentimos Jesus, que Ele vai dar essas coisas a nós. Nós podemos esperar. E uma prova também de que mesmo que nós não podemos ver, essas coisas continuam existindo. Por quê? Porque nós conseguimos sentir. Então a Bíblia deixa claro também que foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Se a gente olha a história de Abraão, que lei ou que mandamento ele cumpriu? Nenhum. Era a fé, era a crença em Deus que movimentava a vida dele. Então, às vezes, mesmo dentro da nossa ignorância, dentro do desconhecimento da palavra, a fé é aquilo que nos motiva a fazer algo bom às pessoas, porque nós pensamos no que Deus vai pensar. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus, e é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. É engraçado essa analogia de criação de palavra, porque às vezes a gente olha e fala, poxa, como que a palavra pode ter criado alguma coisa? Não tem sentido falar faça, eu falo, não acontece. Eu trabalho com programação e eu tenho certeza que vocês já usaram um celular, um computador em alguma coisa. Você interage com uma tela, você joga um jogo, você manda uma mensagem, mas você sabe o que tem por trás de tudo aquilo? Palavras. Aquelas palavras o seu celular interpreta e transforma em algo que você pode ver. O meu trabalho são palavras. Só que essas palavras, elas geram alguma coisa. E eu vejo Deus da mesma forma. As palavras de Deus, elas transformam, elas geram novas coisas, novas interações. Então nós cremos na palavra de Deus, que ela criou o universo e tudo que existe. Por isso que nós buscamos conhecê-la para adquirir sabedoria. E que aquilo pode ser visto foi feito pelo que não se vê. É a mesma analogia. Você olha o celular, você vê a mensagem, você joga o jogo, você vê o vídeo, mas por trás daquilo são palavras. Então nós sabemos que atrás de tudo aquilo que nós não podemos ver, existe a palavra de Deus atuando. A palavra de Deus, ela sempre vai estar atuando em nós, porque ela está dentro de nós. E a fé é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos faz buscar cada dia mais, é aquilo que nos ensina a escolher. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Então, como que eu posso agradar a Deus se eu duvido de Deus? Se eu acho que Deus não tem o poder, se eu acho que Deus não é o suficiente?
Nós já falamos sobre isso diversas vezes, sobre querer complementar Jesus Cristo com outras coisas. Deus, ele deixou claro na palavra: o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Disse também: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual é a dúvida disso? Por que colocar outras coisas nesse caminho? Por que deixar ele mais longo? Por que fazer diferente da forma que Deus ensina? Porque falta sabedoria. E quando falta sabedoria, sobra teimosia. E quando tem teimosia, Deus tem vontade de destruir. Nós lemos sobre isso esses dias em Deuteronômio. Então, nós precisamos crer em Deus. E olha que interessante, ele não apenas existe, mas recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. O que nós incentivamos todos os dias? Ler a palavra de Deus. E o que a palavra nos faz? Conhecer Deus melhor. O que nós recomendamos? Ouvir louvores, oração, quarto, evangelizar, testemunhar, ajudar outras pessoas a encontrar o Senhor. Tudo isso vai ser recompensado por Deus, porque nós cremos nele, nós somos movidos por ele, nós entregamos a nossa vida a ele. Toda a mudança que nós tivemos foi graças a ele. A sua presença faz total diferença na nossa vida. Ao mesmo tempo, nós falamos de tudo. E ao mesmo tempo, tudo se resume a uma única coisa: a Deus está presente na nossa vida. Falamos sobre os passos para chegar nisso, porque talvez eu esteja falando de intimidade, de leitura, e você não está dando conta nem de levantar e viver a própria vida. É que sem arrependimento, sem você olhar que a sua vida sem Deus, ela não vale nada. Sem você simplesmente, minimamente, falar: meu, eu preciso mudar de vida. Eu preciso parar de fazer o que todo mundo faz, se eu quiser ser algo diferente do que todo mundo é. Eu preciso parar de comparar minha vida com os poucos. Poucos às vezes escapam, mas a gente não sabe a razão e nem o porquê, e nem se aquilo vem de Deus ou não vem. Mas tudo que vem de Deus, nós podemos sentir, ainda que não podemos ver. Pela fé, temos a certeza que Deus vai fazer acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa aumentar a tua fé, que você possa orar pedindo sabedoria para Deus, que você pare de duvidar e comece a crer. Se talvez Deus pareça não responder às tuas orações, é porque os teus motivos são maus. Para de pedir pessoa voltando, pessoa isso, pessoa aquilo, porta disso, porta daquilo. Pede sabedoria. Pede para que você possa conhecer ao Senhor. Peça para que Deus possa te curar, para que Deus quebre a dependência emocional. Peça para que Jesus viva a tua vida, para que Ele esteja unido com você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.